para a gente falar sobre um assunto muito pedido lá no direct do Instagram. O pessoal está pedindo muito, pastor, fale, alerte sobre isso. E eu parei para dar uma olhada aqui nas notícias e eu vi uma live que foi feita ali no canal oficial da revista Fórum. Essa live, nessa live, uma militante socialista, ela teve uma fala muito infeliz, revelando os planos do diabo. Eu vou falar mais direto. Nem sei se poderia falar assim, mas por conta do alcance, mas vamos lá. É, os planos da militância esquerdista, do ativismo, os planos da NON. Eu falo muito aqui sobre a nova ordem mundial. O canal é o TV Fórum, é o canal oficial, então estou aqui no canal oficial da TV Fórum, tá? E o tema da live é Mulheres no Poder em um Momento Bolsonarista. Daí começa. Então, vou soltar o áudio aqui. Então, eu acho que a gente precisa dividir o bolsonarista do bolsomínio. E a gente precisa começar a dialogar com o bolsomínio. Como a gente vai fazer isso? Acho que a gente precisa conversar coletivamente. No mestrado, eu cheguei a falar uma vez que a gente tinha que se filtrar nas igrejas. E outro dia encontrei uma amiga minha que era da igreja na época que eu fui, porque eu fui cristã há 30 anos. Eu já fui até para Jerusalém, se vocês querem saber. O dia que eu contar o que é essa viagem a Jerusalém, o dia que me botarem na televisão para eu contar, eu acabo com o cristianismo do Brasil. Eu vou pausar aqui rapidinho, antes da gente continuar. Você vê que a fala dela é que, pastor Tiago, foi em um mestrado onde ela disse que eles deveriam se infiltrar nas igrejas. Eles quem? Essa militância, né? O ativismo, entrar de forma infiltrada nas igrejas. Aí nós vamos chegar nesse ponto. Depois ela disse que a intenção dela, claramente, é o quê? É acabar com o cristianismo. Foi isso que ela falou, não é, pastor Tiago? Foi, deu para ouvir bem, né? Deu para ouvir bem que ela fala algumas coisas aí que a gente tem que ficar bem atento, né? Ela fala sobre um mestrado que ela estava fazendo, onde o assunto era se infiltrar nas igrejas. Ou seja, que tipo de mestrado era esse? Ela estava dentro de uma instituição educacional, fazendo um mestrado que é pós a graduação, e ela está falando sobre infiltração nas igrejas. E aí você já vê a militância, como ela age dentro das escolas, né? Dentro das faculdades, dentro do ensino, que infelizmente aí elas vêm agindo. E aí ela fala em acabar com o cristianismo. Pastor Giovanni, eu lhe pergunto, se essa frase partisse do nosso lado, que jamais a gente falaria um negócio desse, mas imagine se essa frase parte do nosso lado, ó, vamos acabar com tal religião. Por muito menos o pastor Rodrigo Dias, ele foi investigado, foi processado por não falar nada perto disso e mesmo assim sofreu uma perseguição terrível, né? Mas eles falam em acabar com o cristianismo. Então eu acredito que todos nós que estamos nessa live aqui, nós temos que parar para pensar para onde está caminhando o nosso Brasil e qual é a verdadeira intenção dessas pessoas. Aqui nós estamos vendo um ataque direto ao cristianismo. Ela está dizendo, eu vou acabar com o cristianismo no Brasil, eu vou destruir o cristianismo. Quando alguma TV me der a oportunidade de falar o que eu sei, eu vou destruir, acabar com o cristianismo. Não tem nem, a fala dela não tem nem nexo, né? Ela deve se achar alguém muito importante para falar que ela tem como acabar com o cristianismo. Antes dela, outros tantos já tentaram fazer isso. A gente vê que o que está agindo aí na boca dela nada mais é do que o espírito do anticristo. Não é o anticristo, mas o espírito do anticristo. Mas tem que avisar ela que antes dela, 11 imperadores romanos, pastor Giovanni, tentou acabar com a igreja, tentou acabar com o cristianismo. O cristianismo que para muitos era uma pequena religião ou uma pequena seita que estava ali sendo formada no
nos valados, nas vilas, nas vielas de Jerusalém, esses 11 imperadores tentaram acabar com o cristianismo e não conseguiram. Quanto mais eles jogavam os cristãos nas arenas, quanto mais eles pegavam cristãos e faziam tochas humanas para iluminar as cidades de Roma, e quando eu digo iluminar, é pegar a pessoa e fazer uma tocha humana mesmo. Eles colocavam ali algum combustível, colocava em cima de um lugar ali e tacava fogo literalmente na pessoa. E eu posso dizer, o evangelho, o cristianismo daquela época até hoje, ele só cresceu. Você pega no mundo, o cristão continua sendo perseguido em vários países e o cristianismo continua crescendo nesses países de forma assustadoramente, que tem religiões ali que ficam ali tentando fazer, tentando conter e não conseguem, porque quanto mais, como o senhor já bem disse aqui, quanto mais eles lutam contra, mais Cristo vai alcançando mais pessoas. E ela disse aí que ela fez parte, foi cristã durante 30 anos. Na verdade, ela esteve na igreja durante 30 anos, né? Ser cristão não é entrar na igreja, é deixar Cristo entrar em você e transformar a sua vida. Então, a única coisa que eu vejo aí é que ela fez parte de uma igreja, ou entrou em uma igreja durante 30 anos, não aprendeu muita coisa, e agora fala em destruir o cristianismo apenas porque ela fez uma viagem para Israel e acha que tem alguma coisa aí bombástica para falar sobre uma viagem a Israel. E eu falei, amiga, vamos voltar para a igreja, porque hoje eu sou candomblessista. Não tem um terreiro que eu frequento, essas coisas, porque eu não sou religiosa. Mas eu amo os orixás. Agora que a gente tem que voltar para a igreja, ou ir para, a gente tem. Aí ela, amiga, que ideia louca. Como é que a gente vai fazer isso? Eu falei assim, a gente vai fazer. Aí ela falou assim, mas eles não vão querer escutar. Eu falei, quem disse que a gente vai falar para eles? A gente vai para a escolinha dominical. O que mais a igreja quer, sabe o quê? É pegar uma irmãzinha, um irmão para botar para tomar conta das crianças. Existem lá, enquanto eles estão no culto, uma sala de aula cheia de crianças. Aí tu vai pegar a Bíblia mesmo, a Bíblia. Você vai começar a falar de Jesus. Jesus era esse aqui, ó. Antes, a gente costuma falar que elas são o futuro, né? Mas as crianças, elas não são o futuro, elas são o presente. Aquilo que você investe na criança hoje, aquilo que você planta em uma criança hoje, é que vai dar frutos no futuro. Mas a plantação tem que ser hoje, né? E o ministério infantil, muitas vezes, ele é negligenciado. Não estou falando em todas as igrejas, nós não podemos generalizar, mas muitas vezes ele é negligenciado pelo próprio, não só pelo pastor ou pelos obreiros, mas pela própria igreja. Ser professora, ser a tia da escolinha, vamos usar esse termo entre aspas, né? Ser a tia da escolinha é um ministério muito grande. É você estar tomando conta daquilo que Jesus disse que é uma das coisas mais importantes, porque o próprio Cristo, ele disse, deixar vir a mim as criancinhas e não as impeçais. Então, quando nós ensinamos a criança, quando nós ensinamos a Bíblia para a criança, quando nós temos essa oportunidade e somos chamados para isso, entenda que o seu ministério é algo grande, é algo que Deus colocou nas tuas mãos para muitas vezes impedir que aconteça o que essa mulher está falando aí no áudio, né? Até para os irmãos que estão nos ouvindo aí, que tem um chamado nesse ministério, muitas vezes Deus te escolheu para que outras pessoas como essa não se infiltrem nas igrejas, não entrem nas igrejas e desvirtuem os nossos filhos. Porque eles sabem que falar conosco é muito mais difícil, nós já temos raízes, nós já temos base, mas as crianças, elas ainda estão em formação. A gente viu, nós estamos vendo que nós estamos de fato vivendo o fim. Quando a gente coloca no título, pastor Tiago, pastor Belize, pastor Claudinei, é o fim, muita gente fica, vocês ficam falando que é o fim, tudo é o fim. Eu vou colocar que é o começo, irmão, é o fim mesmo. Nós estamos vivendo o fim. Olha aí, o que essa mulher falou hoje nos mostra muito, e foi muito bom ela ter falado isso. Por quê? Porque despertou muitos que estavam dormindo dentro da igreja para o ministério infantil, pastores que não valorizam esse ministério e colocam na mão de qualquer um. Eu acredito que nós vamos ter aí um negócio, vai mudar, por isso que nós estamos fazendo essa live. Pastor Tiago, dentro disso que nós vimos, né, e a pergunta que eu lancei para o pastor Claudinei, para o pastor Belísio, nós estamos vivendo uma geração de cristãos analfabetas bíblicos,
pais que não vão conseguir rebater o seu filho quando ele aprender um negócio desse, se ele encontrar um infiltrado desse numa escola bíblica dominical ou na própria escola, e o pai sentar com ele e mostrar dentro da Bíblia. Nós estamos vivendo uma geração que come pouco desse livro sagrado, e o que nós devemos fazer para corrigir essa deficiência? Sim, não vou falar que são todos, né? Não pode generalizar, mas você vê, eu separei aqui, ela conseguiu pelo menos identificar 3 partes aí que ela considera fraca na fala dela. A igreja está desesperada por alguém que tome conta das crianças. Dá para tirar texto do contexto e ensinar as crianças dessa forma. E a que eu acho mais importante, que ela fala, a criança vai chegar em casa, vai falar para o pai vai falar, mas aonde está isso? Primeiro, o pai já devia saber. Mas aonde está isso? Ah, pai, está aqui na Bíblia. E ela está contando que o pai não vai conseguir rebater aquilo. Ela está contando que o pai não vai ter argumento para falar para a criança, não, filho, mas isso está errado. Ó. Isso aqui, na verdade, não quer dizer o que te ensinaram na escolinha. Isso aqui, o real significado do texto é esse. Por quê? Porque hoje, muitas vezes, se falta ensino. A gente estava debatendo isso alguns dias atrás, naquela reunião que nós tivemos na casa do irmão Carlos ali. Se falta ensino da palavra, um ensino verdadeiro. Se falta as pessoas estarem mais dispostas também a aprender. O culto, muitas vezes, de campanha, aonde vai vir o pregador que faz chover fogo do céu, ele é lotado que você não consegue comportar o tanto de pessoas dentro da igreja. Aí você tem que se desdobrar, colocar a cadeira lá fora. Mas quando é o culto de ensino bíblico, você pode contar nos dedos, às vezes, as pessoas que estão no culto. A gente precisa se policiar mais, a gente precisa ensinar mais a Bíblia, precisa, mas a gente precisa também estar disposto a aprender um pouco mais da Bíblia, né? Disposto a aprender um pouco mais desse livro que deveria ser e é a nossa regra de fé, mas eu digo às vezes deveria ser, porque a gente, quando eu digo a gente, eu estou colocando todo mundo, negligencia um pouco isso, né? A gente lê revista, lê notícia na internet, participa de tantas postagens no Facebook, porque a pessoa posta alguma coisa lá, todo mundo lê, todo mundo comenta, aí a pessoa não só comenta, mas ela quer ler o comentário das outras pessoas também que comentaram, aí quando vê ela perdeu 2, 3 horas numa postagem, muitas vezes que não tem sentido algum, e não leu um capítulo da Bíblia. E é disso que eles estão se aproveitando, eles estão achando que realmente os cristãos, eles não têm esse conhecimento bíblico ao ponto de não conseguir rebater uma criança que acabou de ouvir algo em uma escolinha dominical, né? Vou deixar só um versículo aqui no livro da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 3, que diz assim, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O que nós estamos vendo aí com certeza, um trabalho muito forte, com várias estratégias, com várias situações que estão criando para se fazer com que no futuro a apostasia domine. Estão treinando hoje em dia as crianças para que daqui a alguns anos, como já foi dito aqui pelos pastores, 2040, 2035, 2050, nós já estamos vendo a apostasia crescendo na nossa geração. Mas daqui 10, 15 anos, com certeza isso vai ser muito mais forte, né? Daqui 10, 15 anos você falar que você é cristão, você vai ser considerado retrógrado, você vai ser considerado louco, você vai ser considerado um fantasioso, porque para a grande maioria Deus não vai existir, você deve fazer aquilo que o seu coração tiver vontade. Então, nós temos que permanecer firmes, que os remanescentes continuem aí sendo cheios pelo Espírito Santo de Deus, e a minha oração para todos os irmãos e para todos aqueles que se disporem a ser remanescentes é que Deus a cada dia encha de força e de graça a cada um, tá bom? Meu muito obrigado por participar dessa live, foi um prazerzão, tamo junto, e que Deus abençoe a cada irmão que está aí também conosco nessa live e vai assistir depois esse vídeo. Eu sou o pai. Eu sou pastor. Eu sou homem. Eu sou patriota. Eu sou filho. Eu sou cristão.
Eu sou mãe. Nós somos família. Eu sou cidadão brasileiro. Eu sou conservador. E juntos, escolhemos Paulo da Sucata para ser o nosso representante na Câmara dos Deputados como nosso deputado estadual, 28022. Deus, pátria, família e liberdade! 28022